Nós estamos no capítulo 48 do livro de Gênesis. É um capítulo comprido, mas ele tem que ser visto por inteiro. Do contrário, ele perde contexto. 48. Gênesis 48. Meus irmãos, aqui nós temos um texto que é extremamente atual devido a algumas disputas que eu tenho visto na internet entre pessoas que se dizem bem conservadores autênticos. Por exemplo, vocês já viram que alguns pastores estão se recusando a levantar as mãos na hora de impetrar a bênção? Vocês já viram que alguns, tradicionalmente, até uns 5 anos atrás, a bênção apostólica era sempre dada de olhos fechados. Alguns estão agora abrindo as mãos como se fosse o sol. É uma prática que não tem muita coisa a ver. E diz, onde na Bíblia obriga a pessoa a levantar as mãos? Bem, não obriga, mas aqui nós temos um exemplo de Jacó, colocando a mão sobre a cabeça de seus filhos. Você diz, netos? Não, antes ele disse a José, seu filho, os meninos são meus. Seus meninos serão para frente, os que você tiver mais. E pegou o mais novo e abençoou com a mão direita. E pegou o mais velho e abençoou com a mão esquerda, cruzando as mãos. José tinha colocado na ordem certa, mas Jacó inverteu as mãos. Está se repetindo aqui uma coisa que a gente já vê desde Abel. O mais novo tem primazia sobre o mais velho. Aconteceu com Jacó. Ele sabia muito bem o que significava isso. Então, o que é importante é a bênção da mão direita e não da esquerda. Meus irmãos, eu não quero entrar em disputa em um texto descritivo. O texto não está prescrevendo nada. O texto está mostrando um exemplo de um velho pai abençoando seus filhos. Se eu quiser abençoar os meus filhos, eu os abençoo também. Imponho a mão sobre a cabeça deles. Na hipótese de serem muitos, eu imponho a mão sobre a cabeça de todos. Nunca a esquerda, sempre a direita, porque é o que eu melhor posso fazer. Dúvida. Isso não é superstição? Bem, se for superstição para alguns, para mim não é. Para mim é um exemplo. Um exemplo do velho Jacó, desejando o melhor para seus filhos e fazendo uma espécie de profecia. Repare no versículo de número 20. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e a Manassés. Nós não temos essas exclamações. No Nordeste, a gente vê muito. Deus te abençoe. Benza a Deus. Benza a Deus é abençoe-te, Deus. Só que numa linguagem mais antiga. Benzer da Igreja Católica, ou o que significa abençoar, abençoe-te, Deus. Aí você diz, mas pastor, é muita filigrana. Eu concordo. Por essa razão, eu não chego ao ponto de cruzar as mãos, como já viu pastores fazendo. Levanta a mão só. Põe a mão na cabeça dos irmãos, de modo coletivo. Irmãos, tem um detalhe curioso que eu não sei se você notou. Parece que Moisés, ao escrever esse relato, ele tinha já alguma coisa escrito. Porque, veja, versículo 1, é dito que ele está doente, que Jacó está doente. Avisaram a José.
José foi lá. Quando chegou, Jacó, no versículo 3 e 4, começa a contar um pouco da sua vinda. Aí é interrompido. Ele mesmo interrompe, dizendo que os filhos de José são dele. E serão chamados, os demais filhos que nascerem a José, que serão chamados por herança de José, mas os filhos serão dele. E aí ele volta no versículo 7 e continua contando a história que ele começou no versículo 3. Dá-se a impressão que o narrador, que alguém estava por perto, viu que o acontecimento, colocou em... o papel não existia naquele tempo, mas colocou isso por escrito e, mais tarde, Moisés transcreve colocando alguns detalhes. Mas você percebeu que, ao adotar os 2 filhos de José, Jacó ganha 13 filhos? Ele antes tinha 12. E nós dizemos que são os 12 patriarcas do Velho Testamento. Dizemos que os 12 apóstolos do Novo Testamento são um símile da Nova Aliança para os 12 patriarcas do Velho Testamento. 12. Mas, de repente, entrou um a mais. José teve 12 filhos. José, que era um dos 12, foi substituído por 2 filhos. Então, são 13 patriarcas. O mais curioso é que isso vai se repetir no Novo Testamento. Judas se mata. Os outros apóstolos escolhem Matias. E depois aparece Paulo, se dizendo apóstolo também. Impressão minha, isso é opinião minha, por favor, é totalmente minha. Eu acho que a escolha de Matias foi um dos erros da igreja, dos primeiros erros da igreja. A gente pode notar que a igreja primitiva cometeu diversos erros logo no comecinho. Se não tivesse cometido, nós não tínhamos caso de disciplina, como é o caso de Ananias e Safira. Mas cometeu alguns erros no comecinho, e um deles foi eleger Matias, porque todos os apóstolos foram chamados por Jesus. Não existe um exemplo de um apóstolo chamado pela igreja. Apóstolo como profeta, é chamado diretamente pelo Senhor. Não existe eleição para profeta. É Deus quem chama o profeta. É Deus quem chama o apóstolo. E a igreja elegeu Matias. Mas elegeu de uma forma errada. Não, eles elegeu de uma forma correta. O Velho Testamento se usava aquele processo de lançar sortes. Escolheram Matias. Parece que, na minha opinião, se apressaram, porque mais tarde Deus haveria de levantar o 12º apóstolo, que seria Paulo. O texto, portanto, toca em 2 coisas que para nós não são vitais. Acreditar em 12 ou 13 não vai fazer muita diferença, a menos que você leve a ferro e fogo o relato do Apocalipse de que a cidade eterna terá 12 portas, e sobre cada porta o nome de cada apóstolo do Cordeiro. Quando chegar lá, eu vou procurar a 12ª porta para saber se está o nome de Matias ou de Paulo. Mas é curiosidade para nós? Talvez passe um pouco mais além da curiosidade. Mas o que fica para nós é um ensino muito interessante. Nós estamos desempenhando em nosso ministério a figura do pai, como Jacó desempenhou. Então nós não devíamos ser chamados pastores, nós devíamos ser chamados pais ou padres. Bem, a figura do pastor é uma figura que perpassa toda a Bíblia. Deus é o supremo pastor, Jesus também é o supremo pastor. O Salmo 23 diz que Yahvé é o meu pastor, nada me faltará. Jesus diz, eu sou o bom pastor. A figura do pastor está muito mais relacionada ao rebanho do que propriamente a figura de pais. E, aliás, as palavras do Senhor Jesus é muito clara, não chameis a ninguém de pai, a não ser o Pai que está no céu. Queridos irmãos, tem alguma lição pastoral aqui para nós tirarmos, que sirva a nós no seminário? Eu acho que tem.
A lição de que nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Se você vai abençoar com as duas mãos, com uma, se você vai abrir os olhos, o máximo que você pode fazer é ir contra a estética adotada por Jacó. Só isso. Não existe nenhuma superstição, nenhuma mágica, não há poder na sua mão. O máximo que você faz é desejar seu filho que ele seja abençoado por Deus. Eu sou de uma geração em que nós não dormíamos sem pedir bênção aos nossos pais. Às vezes já estávamos deitados. Quando acordávamos, no dia seguinte, a primeira vez que encontrávamos o pai ou a mãe, bênção, pai, bênção, mãe. Se estávamos longe, a primeira coisa que fazíamos era isso. Por quê? Porque nós entendíamos que nossos pais eram o canal de bênçãos de Deus. Assim também é o pastor da igreja. Ele é o pai daquele rebanho que está ali. E ele deve proceder como um pai procede. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude.